Olá, queridos e queridas, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E, de novo, estou nessa nova empreitada ainda, né, para finalizar esse projeto maravilhoso que o Senhor colocou em meu coração. Estou falando do livro de Gênesis. E eu queria, antes de iniciar aqui, falar para você uma pequena frase, a qual o Senhor ministrou em meu coração e eu escrevi. E quero que você também receba essas palavras, né, na tua vida também, para que você possa fortalecer a sua fé, como a minha também tem sido fortalecida. Não saia da convicção que Jesus fez para você. Ele quer simplesmente atuar e trabalhar na sua vida. Confie, pois Ele é fiel para garantir a sua vitória. Mais 5 capítulos para nós estarmos aqui já iniciando esse projeto. E estamos no capítulo 11 de Gênesis. E o capítulo 11 fala sobre a Torre de Babel, né? Eu vou ler um pouquinho aqui meu esboço que fala assim: infelizmente, pela ganância e principalmente a falta de gratidão, as pessoas esqueceram de Deus e confiaram nas suas próprias forças. A Torre de Babel se tornou tudo aquilo que Deus mais odeia: a arrogância, a ganância, egoísmo e a falta de temor a Deus. Mas Deus castigou a todos, fazendo a separação entre eles. Acho que a maioria já sabe, né, que a Torre de Babel foi um feito, né, ali na vida do rei Nimrod. E era um homem, um cavalheiro, um homem muito forte, um guerreiro, né, e ali era um homem de exemplo na sua nação, só que infelizmente ele deixou-se levar pela ganância, deixou-se levar pelo poder, né. Então, assim, como aquela velha frase, né, quando você estipula poder a alguém, você vê quem ela realmente é. Então, assim foi a vida de Nimrod, né? Ele acabou corrompendo uma geração de pessoas, né? E ali também Deus como o Espírito Santo, junto com Jesus, eles fizeram ali a divisão das línguas, né? Fizeram ali a separação das pessoas através das línguas, porque eles tinham uma linguagem só. Então era fácil o acesso entre as nações comunicarem, e aí Deus fez toda essa divisão devido ao pecado entrar sobre a vida daquele povo. No capítulo 12, né, nós já vemos uma outra aliança que Deus faz com Abraão, né? Deus chama ele para um chamado. E Deus escolheu Abraão porque viu nele um homem honesto e inteligente e principalmente temente a ele. E a todo tempo, Deus estava com Abraão e Sarai. Então, a todo momento, Deus estava ali ao lado de Abraão e direcionando ele para as etapas que viriam sobre a vida dele. Deus nunca estava desamparando, né, aquela família, onde ele pediu para que Abraão saísse ali da sua casa, da sua família, da sua parentela e obedecesse ali o chamado. Foi se cumprindo promessas sobre a vida de Abraão. No capítulo 13, vamos falar sobre Abraão e Ló e sobre a separação desses dois primos. Como eu falei, Deus havia mandado com que Abraão se desligasse da sua parentela, do seu povo, né? Pai, mãe, irmãos, e pudesse seguir o chamado que Deus ordenou para ele, para a sua família. Lógico que no meio dessa situação, Deus, ele também conversou com Abraão, falou com ele a respeito das promessas, e numa das vezes aqui, eu acho que umas 2 vezes Abraão, ele fica com medo, ele fica amedrontado, preocupado, porque é normal, é ser humano, e Deus permite com que nós pudéssemos saber que o pai da fé também sentiu medo, sentiu temores como nós também, porque o homem, o ser humano, não é perfeito, né? E temos inúmeros erros, inúmeros pecados, mas mesmo assim, Deus, com muita paciência, aceitou, né, ali, aquele fato de Abraão ter aqueles momentos, mas mesmo assim continuou a direcionar promessas para a vida dele e para a sua casa. E a separação de Ló também foi primordial, porque havia conflitos ali entre os pastores, porque como eles tinham rebanhos, né, eram muitos, tanto Ló e Abraão tinham inúmeros, eles eram ricos, né, tinham muitas posses, então assim, acabava tendo conflito entre os homens ali que cuidavam dos bens deles. Então,
Ló e Abraão chegam à conclusão de que era melhor se separarem, cada um seguir o seu rumo, né? Cada um seguir a sua escolha de fazer o seu caminho. Então, mesmo estando distante de Abraão, Ló, ele tinha um vínculo, né? E Abraão poderia muito bem ter deixado todo mundo, mas optou em ajudar e resgatar Ló e a sua família, fazendo com que todos vissem nele e através dele a presença de Deus. Então, teve um trechozinho antes que Ló, ele e a sua família foram levados cativos, né? E Abraão foi um homem muito perseverante. Ele juntou alguns homens seus e foram resgatar a família de Ló. E ali dá a vitória, né, para que eles pudessem retornar às suas vidas, retornar à sua casa. E as pessoas viram que Deus estava com Abraão. Não deixou subir a cabeça o poder que tinha, pois continuou com seu coração guardado em Deus. Então, assim, Abraão foi totalmente diferente de Nimrod. Abraão, ele continuou tendo o coração humilde diante da presença de Deus, e Deus se agradava de tudo isso. O último capítulo, que é o capítulo 15 do livro de Gênesis, e foi feito, né, essa aliança entre Deus e Abraão, onde ele teria filhos incontáveis, mas existia um porém, é que Abraão não tinha filhos e não poderia ter, e ele teria que confiar e acreditar no que Deus havia revelado, e ele creu e Deus aceitou. O crer em Deus deve ser sincero diante dele. Então, assim, Abraão, ele ouviu aquela promessa, né, daquela linda promessa de ter filhos, porém ele, muito já idoso, né, avançada idade, e também a sua esposa Sarai, ela já era uma idosa, né, uma senhora de idade já avançada, e na cabeça de Abraão, limitadíssimo, né, como nós seres humanos somos, se algo acontecesse conosco semelhante, nós teríamos também esse pensamento. Deus aceitou, e Deus ainda assim teve a paciência de respirar fundo e entender que Abraão era um homem, né? E mesmo assim aceitou a compreensão de Abraão e assim continuou a abençoar, a prosperar a vida de Abraão. Abraão foi um homem obediente a Deus, e é como eu sempre digo, esse livro vai falar muito sobre a obediência e o reflexo que ela traz sobre a vida de uma pessoa, e não somente para uma pessoa só, ela reflete nas pessoas que estão ao seu redor. E é isso, meu amigo e minha amiga. Se você é obediente a Deus, saiba que o reflexo dessa obediência não vai cair somente em você, mas em toda a sua casa, em toda a sua família. Creia nisso como Abraão creu. E o Senhor o abençoou. Então fica aqui essa terceira parte, né, do livro de Gênesis. E espero que vocês compartilhem, comentem aí embaixo, tá bom? Falando a respeito desse livro, o que falou. Se você puder, abra a Bíblia, leia, porque a Bíblia é a boca de Deus na terra. E se você só vai conseguir entender se você se aprofundar mesmo na leitura, para compreender tudo que ele está falando, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.